assunto de hoje é a coluna cervical do cristianismo. O assunto de hoje é de fundamental importância, é um assunto que nós sabemos, é um assunto que nós citamos, é um assunto que nós vivemos, mas que talvez não seja um assunto que nós vibremos ou que nós tenhamos a profundidade, o nível do impacto que esse assunto exerce sobre nós. A palavra graça, sobrenome talvez, segundo nome de alguma irmã aqui presente, quem sabe. Graça, uma palavra que usamos inclusive nas saudações, pelo menos duas aqui na noite de hoje usaram essa expressão, graça e paz, irmãos, graça e paz. Uma palavra que está presente, frequente, popular. A sua forma no plural até está se repetindo diariamente nos meios de comunicação, a sua forma no plural, apontando para uma escultura do século XIX, onde estavam ali retratadas as filhas de Zeus, a beleza, a alegria e a felicidade, as três graças que os artistas, pintores e escultores se esforçaram em reproduzir, entendendo que as três graças que fazem a vida mais feliz, que traz aquilo que nós precisamos, que traz sim a beleza que nós contemplamos e que alegra a nossa alma e nos direciona para aquilo que é justo e bom, a alegria que entra na nossa vida em forma de energia e que nos puxa para cima, nos motiva e nos capacita para as realizações, a felicidade. As três graças são, então, maneiras de se viver a vida boa. Mas a Bíblia vai para além da vida boa. A Bíblia traz para nós uma compreensão da graça, não só como aquilo que traz beleza, leveza e bem-estar para a nossa existência aqui. A Bíblia traz a graça como algo tão profundo, tão imenso, tão incomparável, tão indescritível, que eu preciso, nesta oportunidade, da iluminação toda especial. Em cada encontro ela é necessária, em cada encontro ela é fundamental, pois a mesma Bíblia diz que ninguém pode entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito. Mas este assunto tem uma densidade tão grande que para ele entrar na sua alma, seu coração, precisa ser iluminado. Para que essas palavras do apóstolo Paulo para os crentes de Éfeso permitam a você descer ao ponto mais profundo, e desse ponto mais profundo ser resgatado, e sendo resgatado desse ponto mais profundo, subir e se assentar nos lugares mais altos, e nesta noite glorificar a Deus, agradecer a Deus, e entender a sua condição. Se ainda não experimenta, nesta noite ter um encontro com Jesus profundo para começar a experimentar. E se já experimenta, vibrar de uma maneira toda especial. A nossa fala está baseada na carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Éfeso. Então, podemos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo número 2. Efésios, capítulo número 2, onde nós podemos ler esta realidade dura, cruel, mas também magnífica, que o Senhor preparou para nós. Efésios capítulo 2, a leitura começa no verso 1 dizendo assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados. Pecados estes nos quais costumavam a viver
da mesma maneira que o resto do mundo vive, obedecendo o príncipe das trevas, o poder deste mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes dos nossos corações e a inclinação da natureza humana. Nós éramos merecedores da ira divina, nós e os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, para que ninguém se glorie, de acordo com a sua tradução. Pois nós somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Aqui, as coisas se ajustam, as palavras ganham o seu peso, a ordem é colocada de tal maneira que nós não venhamos a cometer erros. Fica claro na cor azul, no último verso, que as nossas obras não são uma tentativa de comprar um favor de Deus, mas são uma consequência de estarmos nas mãos de Deus, no caminho de Deus, de sermos povo de Deus. Mas o percurso que é feito é um percurso bastante exigente. É um percurso bastante detalhado e bastante necessário. E eu preciso ser impecável com as minhas palavras. Eu sei que as palavras têm um peso. As palavras, elas têm o seu significado estabelecido na conversa que nós travamos. A palavra, ela tem em si uma exigência de se tomar todo o cuidado para não gastar a palavra fora de hora, não tenha toda a exigência para não usar uma palavra que depois, que quando a gente precisar usar de verdade, a gente não tem uma palavra à altura para dizer. A palavra tem um peso de mudar nosso estado de ânimo, então tem que tomar todo o cuidado com isso. Isso que é verdade bíblica, afinal de contas Jesus falou, os homens com as suas palavras torpes, cada uma das palavras que nós dizemos, nós vamos prestar conta delas. As falas que vêm deixando claro que nós vivemos numa existência que é produto da palavra, pela palavra de Deus, tudo foi produzido, tudo foi criado, tudo foi gerado. Uma verdade que é espiritual, que é psicológica. Quem lê o livro Rápido, Devagar, conhece a tese do autor de que algumas palavras
da maneira que elas são ditas, elas mudam realidades, elas alteram o nosso estado de ânimo, alteram nossa disposição, a maneira que as palavras são colocadas. Então, eu quero tomar todo o cuidado, porque eu sei que na nossa linguagem popular, às vezes, numa maneira de xingamento, a palavra desgraçado aparece. A palavra desgraçado, ela é uma palavra muito pesada. É muito pesada porque ela traz consigo uma sentença. Ela dá conta de uma realidade, de alguém que está fora do favor de Deus. Alguém que a sua vida está condenada ao inferno. Eu quero muito ser preciso com essa palavra. A palavra desgraçado não deveria estar presente na boca de um crente. Não deveríamos tratá-la como sentença. Eu não sei qual é a sua origem religiosa. Se você tem uma origem religiosa católica, você sabe que um desgraçado é aquele, então, que é um condenado, que é aquele que está danado. São palavras equivalentes que apontam para o inferno. E é base, então, daqueles que caminham nessa trilha, não usar essa palavra, porque ela é muito próxima de pecar contra Deus. Quem somos nós para dizer quem está debaixo da graça e quem não está debaixo da graça? Se você é de origem espírita, kardecista, saberá que não é usada essa palavra, é evitada a todo custo, porque segundo essa linha de pensamento, o homem está aperfeiçoando, então ele não está nessa sentença final de desgraça, porque ele vai melhorando a cada ciclo que ele, então eles não usam. Se você tem na sua formação as matrizes de axé, as religiões afro, saberá que não é usada essa palavra, porque cada pessoa tem ali a sua entidade que lhe protege em determinado aspecto, então ninguém está descoberto. Cada um pode ter um bom motivo para não usar essa palavra, mas a verdade, irmãos, que está no texto da Bíblia Sagrada, que nós seguimos com cuidado e com atenção, muito mais do que as tradições, muito mais que as superstições, muito mais do que qualquer linha de pensamento, seja ele positivo, afinal de contas, se você não teve uma formação religiosa clássica, mas está envolvido pelos poderes deste mundo e está numa inclinação mais New Age, você vai saber que as pessoas não querem usar falas que tenham uma conotação pessimista, negativa, porque dá azar. Ninguém quer trazer energia ruim para si. Mas nós estamos para além das religiões, para além das tradições, para além dos ritos, das energias ou das forças do pensamento. Estamos olhando para a palavra de Deus, que fala sobre uma condição dos homens. Uma condição que não se mistura com Deus, uma condição onde Deus não entra, não por não ter capacidade, mas por ser colocado do lado de fora. E se a graça é a presença de Deus, que cobre, protege, abençoa, completa, guia, e faz com que as nossas vidas ganhem sentido, uma vida sem Deus é um inferno na terra. E essa vida sem a graça, desgraçada, é a daqueles que vivem em meio a desobediências, guiados pelos seus muitos pecados. Os pecados não só das coisas ruins que praticam, mas da natureza que tem. Uma natureza que está, segundo, você vem me acompanhando, nós estamos olhando para o texto, e o texto está dizendo, vós estavas mortos em vossos delitos e pecados. O estado é morto, e o morto não responde, o morto não reage, o morto não interage, o morto não tem vontade, o morto não tem condição de fazer nada por si.
sem Deus, estávamos mortos. Mortos em nossos delitos, nas coisas ruins que fazíamos e que eram dignas de acusação. E mortos em nosso pecado, que é a natureza que herdamos. Uma natureza contrária, avessa a Deus. Muitos filmes tentaram mostrar isso, a ficção tentou. Se você já leu a história de Roma, os meninos criados pelo lobo, Rômulo e Remo, não importa qualquer questão, qualquer um que tenha cuidado de crianças em casa, sejam filhos, sobrinhos ou netos, sabem que a natureza humana tem uma maldade, tem um egoísmo, tem uma inclinação para cuidar daquilo que é seu. Tem um instinto de preservação que desconsidera o outro, em que em dado momento não se dá conta da existência de Deus e acha-se autossuficiente. Pecado. Todos nós, nascidos em pecados. Uma inclinação essa, então, que vai deixando Deus do lado de fora. Vocês estavam mortos nos seus delitos, pecados, tinham uma maneira de viver que seguiam a ordem deste mundo. Qual é a ordem deste mundo, irmãos? Às vezes os crentes estão tão preocupados em defenderem políticos, sistemas políticos, mas a compreensão bíblica, a compreensão do ensino de Jesus, que fala, quando vocês orarem, falem assim: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, porque este mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. O comunismo é do diabo, e o capitalismo é do diabo. Cada crente precisa entender isso, irmão. Se você não entender isso, você está irremediavelmente perdido. Porque a oração do crente é que venha o reino de Deus, onde Deus reina absoluto. Porque os sistemas desse mundo sempre priorizarão os homens, sempre farão com que algum grupo leve vantagem, sempre trarão a coisa para os seus, sempre produzirão desigualdade econômica. Pode mudar o nome do tirano, de czar, para rei, para presidente, para primeiro-ministro, mas este mundo está debaixo de uma ordem, onde o príncipe deste mundo reina, até que Cristo Jesus volte e coloque todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Se for crente e não entender isso, nós não entendemos nada. E esta pessoa que reina, e que o livro de Apocalipse diz que vai ampliar o seu reino, influenciando toda a terra, mandando nos países, na figura do anticristo, vai ganhar cada vez mais incorporação, mais poder, mais autoridade de abrir e fechar. O anticristo é uma realidade do livro de Apocalipse. E é um espírito, diz o texto. Você está acompanhando comigo, está projetado no telão. Versículo número 2, o espírito que opera no poder desse mundo, porque no fundo, sabe o que nós queremos? Nos associar a ele. A gente pode falar frases bonitas, expressões locais, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem um negócio assim? Farinha pouca, o meu pirão primeiro, mas de algum jeito a gente quer a nossa isenção, a gente quer o nosso direito a fazer com que o nosso grupo tenha esse determinado tipo de vantagem. E para isso vai se fazendo alianças com esse mundo. E com isso, pessoas desse mundo que já descobriram essa lógica, descobriram que os crentes estão um pouco crente, eles usam da religião para entrar na cabeça e para poder de alguma maneira usar a lógica da religião para ganhar votos. Este mundo, irmãos, tenebroso, precisa de nós, crente em Cristo Jesus, que nós entendamos que toda essa estrutura
dessa gente que se recusa a obedecer, e era assim que nós éramos, sem Cristo Jesus. Gente que tem o coração dirigido, que vai seguindo os desejos ardentes e a inclinação da natureza humana. Desgraçados, porque colocamos Deus de fora da nossa vida. Desgraçados, porque resistimos a Deus. Desgraçados, porque, não obstante o amor de Deus chamar, convidar, investir, ainda assim, a nossa postura como seres humanos é de negação. Nós entendemos bem isso quando vemos as histórias da Bíblia no Velho Testamento. Deus usou todos os recursos. O povo precisava de um livramento, precisava de uma bênção, precisava de um tempo de paz. Eles se aproximavam de Deus e Deus dava vitória, e eles conquistavam, e eles seguiam para a próxima etapa. E naquela próxima etapa, eles encontrando paz, encontrando provisão, encontrando um momento de quietude, de alegria. Ali então, a primeira medida era se desviar de Deus, era abandonar Deus. Leia os livros dos reis de Israel. Leia o livro de Crônicas, que você vai encontrar repetidas vezes. E fez o que era bom aos olhos do Senhor. Aí a coisa melhorou. E levantou-se um outro rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fica assim, oscilando. Gente que recebe de Deus, mas que não mantém a Deus. Gente que vai ao templo, que leva suas ofertas para manter um grau de proximidade, um grau de intimidade com Deus, mas que quando sai, gente que, como diz o livro de Isaías, honra a Deus com seus lábios, mas as suas práticas são condenáveis. Gente que, para Deus chamar a atenção do profeta, na maior das imagens possíveis, falou para o profeta assim: olha, case-se com esta mulher adúltera, e ela terá filhos de outro homem, para que você saiba o que eu sinto. Você quer falar com esse povo? Você quer transmitir para esse povo com paixão, com profundidade mesmo, o que se passa no meu coração? Você precisa saber então o que é a traição, o que é ser abandonado. E assim foi, irmãos, e assim foi. E o profeta teve que casar-se com aquela mulher, com Gomer, e teve 2 filhos. E aquele homem sentiu essa amargura, desgraçados. Olhar para o povo de Israel, olhar para aquele povo do passado e condená-los. Falar como que Arão pôde, acabaram de sair do Egito, o mar se abriu. Eles viram o poder de Deus de uma forma tão espetacular. E quando eles chegam do outro lado, Miriam pega o seu pandeiro, eles dançam, cantam, louvam ao Senhor, andam mais alguns quilômetros. Moisés fala: fiquem aqui, porque eu vou lá falar com Deus e já desço. O tempo que Moisés sobe ao monte para falar com Deus é o tempo que o povo dá um enquadro em Arão e fala: faz um bezerro de ouro para nós precisamos ver um Deus aqui para a gente adorar. O Moisés não vai voltar coisa nenhuma. Vamos, Arão. E Arão, irmão de Moisés, porta-voz de Deus, trazendo ali a mensagem para o povo. Pega os brincos das mulheres, os cordões dos homens, derrete tudo, faz um bezerro de ouro. E você diz assim: que povo ingrato! Como esse povo pôde trair a Deus? Como esse povo pôde deixar Deus de lado? Como esse povo pôde deixar de considerar aquilo que Deus fez em seu favor? Mas aquele povo somos nós, irmãos, quando nós, em nossas vidas, não temos um encontro com Cristo Jesus. Quando a nossa vida não leva em consideração um novo tipo de relacionamento. Quando nós decidimos deixar Deus do lado de fora da nossa vida. Porque o conjunto desses versos que faz com que nós estejamos mortos em nossos delitos e pecados, levando uma vida que desconsidera o amor de Deus, que vive igual o resto do mundo nas suas escolhas, que é guiado pelo espírito deste mundo, que tomamos as decisões baseadas nos nossos desejos ardentes e paixões,
que nós vamos de acordo com a natureza humana, nós estávamos irremediavelmente perdidos, sem a graça de Deus, desgraçados por causa desta condição. Essa mensagem seria desesperadora. Essa mensagem traria grande amargura e grande tristeza no nosso coração. É isso mesmo, pastor. Quando a coisa aperta, eu oro. Quando as coisas melhoram, eu esqueço de Deus. Essa mensagem seria desesperadora, irmãos. É mesmo, é a minha natureza, eu não consigo lutar com ela. Essa mensagem seria desesperadora. E se ela terminasse assim, o mal venceria o bem. Porque a nossa natureza, o pecado, a condenação desse estado de coisas, diria para Deus assim, se fosse uma pessoa, você não pode fazer nada por eles. A situação muda. Nós que agora temos esta consciência, que a resposta para a pergunta que está na tela, que alguém que não é do meio cristão pode fazer, e é uma pergunta legítima. Alguém pode fazer assim, o que eu tenho que fazer para ir para o inferno? Se eu matar um cachorrinho, pegar um prego e bater na cabeça de um cachorro, eu vou para o inferno? O que eu tenho que fazer para ir para o inferno? A resposta, mediante o que está sendo dito aqui, é que todos nós caminhávamos para o inferno. O inferno não é destinado a pessoas por aquilo que elas fazem, mas sim por aquilo que elas são, pela natureza que elas têm e que reinam sobre suas vidas. Por isso que Jesus falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não importa quão bom a gente seja, quais gestos positivos a gente faça, se não houver um encontro com Jesus, as bondades são apenas uma máscara. As manifestações que nós fazemos de ajuda são carregadas de segundas intenções. Aquilo que a gente faz de positivo serve apenas para alimentar nossa vaidade, para a gente bater no peito de maneira explícita ou não, veja como eu sou bom. Para a gente fazer oração como aquele homem que fazia, obrigado Deus, porque eu não sou igual a esse pecador. Todo gesto de bondade sem Deus, ele é um fim em si mesmo, não repercute na eternidade. Todo gesto de maldade, todo tipo de pecado, não é o passaporte para o inferno. O passaporte para o inferno é a natureza que se tem. Por isso, se alguém me pergunta nessa noite, pastor, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Você não precisa fazer nada. É só levar a vida sem Deus. É só levar a vida do jeito que você nasceu. Vamos levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lá no final a gente vê o que dá. E assim, por mais coisas boas que se faça, a rejeição de Deus será um fato. Por mais pessoas que a gente beneficie, Deus será um mero espectador da nossa vida. E assim a gente não está debaixo da graça. Mas a mensagem e a sequência do texto dito faz uma curva bem bonita. Faz uma conversão, dá um cavalo de pau que a gente nem esperava. Porque depois de dizer que estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, sendo dirigidos pelo príncipe desse mundo, pelas inclinações da carne, levado pelas suas paixões, pelos desejos, eu falo, meu Deus, e agora, e agora? Mas Deus, que é rico em misericórdia, tomou as providências, embora nós estivéssemos mortos, por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Mas Deus, não se confundam com relação a isso, irmãos, mortos não respondem. Você está aqui porque Deus falou ao seu coração e a sua atitude foi uma resposta ao chamado de Deus. Mas nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, observe que não tem meritocracia nisso. A iniciativa é de Deus.
Não foi por termos feito coisas boas. A iniciativa é de Deus. Você precisa guardar isso de uma maneira muito séria numa noite como hoje. Primeiro, para considerar que Deus veio ao seu encontro, que Deus continuamente vem ao seu encontro. Como você está respondendo a Ele? Precisa considerar com toda a seriedade do mundo que Deus fez um favor, deu um presente sem que nós merecêssemos. O texto de Romanos capítulo 5, versículo número 8, é bem explícito em relação a isso. Fala isso letrinha por letrinha, dizendo que Deus, que Cristo, morreu em nosso lugar enquanto nós ainda éramos pecadores. Portanto, o que deixa-nos fora da graça e consequentemente fora do céu, não são os pecados que nós cometemos. É o não reconhecimento e a não entrega a Deus e o seu favor. O único pecado é imperdoável. E você se lembra qual foi a resposta de Jesus quando essa pergunta foi feita? Todo pecado será perdoado, exceto um, que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. O Velho Testamento, que passou batendo na tecla e repetindo várias vezes para aquele povo de coração duro: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações. Continua dizendo isso para nós hoje, irmãos, porque o pecado que deixa fora do céu, fora da presença de Deus, é esse que se comete quando o Espírito Santo fala conosco: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a gente diz: não, eu faço do meu jeito, eu não preciso do Senhor, eu não preciso da sua salvação, eu já sou bom, já sou um pai de família, já pago tudo minhas contas, trabalho de segunda a sexta, não traio minha mulher, dou tudo que meus filhos precisam. Eu não preciso de Deus. Talvez quando eu me aposentar. Talvez quando eu ficar velho. Se Deus quiser, Deus vem me buscar. Mas a vinda dele, se Deus quiser, Deus me converte. Mas a conversão é esse processo de entendimento do chamado de Deus e de resposta. De compreensão que Deus fala com esse morto. Todos vós estávamos mortos nos seus delitos e pecados. Fala com esse morto. E esse morto, por causa da voz de Deus, torna a vida. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O estado natural das coisas, no circuito eletrônico normalmente fechado, o normal já está condenado. Precisa de um atuador para mudar o estado normal. O normal todos nascem condenados. É isso que o imaginário coletivo nos induz a um erro que é muito grande. É achar que a gente nasce como anjinho, que nós seremos condenados por aquilo que faremos. É o oposto, o circuito é o oposto. A gente já nasce condenado. O encontro com Jesus é que vai mudar essa nossa situação. Mortos, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos alcança com essa graça. E uma noite como a noite de hoje, de estar em torno da mesa do Senhor, é uma noite, irmãos, para entender a condição, para entender como nós estávamos indo em alta velocidade, como nós estávamos acelerando cada vez mais em direção ao abismo, e Deus nos alcançou.
É uma noite para receber de maneira vibrante esse privilégio, porque Deus nos incluiu. É uma noite para entender que a história virou de uma forma que todos que estavam irremediavelmente condenados encontraram de Deus um caminho alternativo. Mas Deus, diante da fala do pecado, eles são meus. Deus diz: não, mas com o sangue de meu filho Jesus, o destino deles é outro. É uma noite para que cada um que já encontrou Jesus possa vibrar, possa agradecer, possa dizer: que coisa extraordinária, eu nunca pensei que eu estava condenado, estava indo para o abismo, mas Deus, que é rico em misericórdia, não foi pela nossa bondade, não foi porque a gente gosta de música bonita, não foi porque a gente veste roupa de crente, não foi porque a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, não foi porque a gente dá cesta básica, não foi, pela graça sois salvos, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Se deixar, escapa. Eu sou uma pessoa boa, eu pago meus impostos, eu pago a minha taxa do lixo, eu não faço mal para ninguém. Se deixar, a gente acha que é por aquilo que a gente fez. E esquece de dar glórias àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. De agradecer esse favor que Ele faz por nós. De contemplar a grandeza desse gesto, que não somente nos tira do abismo, que não somente nos dá livramento em fazer com que a nossa vida vá na direção oposta do que seria lógico. A lógica qual é? Você pecou, vai ser castigado. Você errou, você vai ser punido. A lógica qual é? A lógica é: você não quer nada comigo, eu vou tocar a vida sem você. Deus vai contra a lógica, irmãos. É a contra-lógica de Deus. Vocês não querem, mas eu chamo. Vocês não merecem, mas eu dou meu filho para morrer no seu lugar. Vocês me desprezam, mas eu amo vocês. Vocês não têm o mínimo interesse, mas eu chamo a atenção de vocês. Vocês estão distraídos com suas paixões e suas perversidades, mas eu mostro para vocês que tem um caminho excelente. A contralógica de Deus, fazendo o oposto daquilo que seria lógico. O lógico, para mim, que sou um pecador, lógico, para mim é dizer assim: não quer, não quer. Quem quer, tem quem quer. O lógico é se pagar com a mesma moeda, é essa correspondência, é essa questão meritocrática mesmo, de que à medida que você merece, eu vou te entregando, à medida que você fez por onde, você tem. Mas Deus vai na contralógica. E insisto em citar o texto de Romanos. Morre por nós, enquanto nós, humanidade, somos ainda pecadores. Essa verdade precisa ecoar no nosso coração de uma maneira tremenda para a gente poder subir um degrau. Porque o texto segue e nos fala sobre uma suprema riqueza da graça. Se a graça em si mesma já tem esse poder tão grande, tem essa beleza tão incomparável de nos dar uma chance, de fazer com que os mortos respondam, que a gente então possa reagir e agora viver uma nova condição, ser alcançada por Deus. A supremacia da graça transforma esses mortos não somente em figuras perdoadas, mas agora em figuras vivas, cheias de vida,
que compõem a igreja de Deus, que são pedras vivas, gente que tem vida plena e abundante em Cristo Jesus, gente que foi então promovida, para gente que era dirigida pelo espírito desse mundo, para gente que agora é dirigida pelo Espírito de Deus, gente que assume agora uma nova condição e uma nova posição, que por causa deste encontro, agora não está mais sujeita às leis deste mundo, sujeito ao poder do príncipe deste mundo, mas agora se assenta nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu e você, irmãos, olhando do lado de cá, a gente tem um negócio chamado relógio. É interessante isso, né? Vou falar um negócio muito profundo para vocês. Nem todos vão conseguir vir, mas a maioria vai vir junto com isso, vai ver que coisa tremenda é isso. Do lado de cá, da onde a gente está, tem um relógio. Do lado da eternidade, não tem tempo, porque o nome já está dizendo, é eternidade. Então, na eternidade, tudo já aconteceu. Por isso Jesus morreu antes da fundação do mundo, por isso quando um autor escreve Apocalipse, ele escreve as coisas que vão acontecer como se elas já tivessem acontecido. O tempo é coisa do lado de cá. Em Gênesis capítulo 3, Deus fala para Adão assim, e para Eva, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Do lado de lá já está resolvido. O diabo já está condenado, já está amarrado, já está lançado no lago de fogo e enxofre, já está resolvido. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Do lado de cá, é assim, na cruz Jesus pisou na cabeça de Satanás. É como se fosse slow motion, sabe? Do lado de cá, Jesus ainda está pisando. A cabeça da serpente está debaixo do pé de Jesus, mas não está esmagada ainda. Por isso que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando quem possa tragar. O esmagar final, irmãos, é quando o anticristo é vencido, é quando Jesus entrega o reino ao Pai. É importante a gente entender isso. Senão você pensa assim, pastor, onde que a gente vai quando a gente morre? A gente vai ficar dormindo, como pensam os adventistas? Onde a gente vai? Quando a gente morre, a gente fica esperando Jesus. Não, irmãos, o tempo é do lado de cá. Quando você fechar o olho do lado de cá, você abre o olho do lado de lá com tudo já resolvido, já com a igreja reunida. Não tem purgatório, não tem espera, não tem sono da alma, não tem seio de Abraão, não tem nada disso. Do outro lado já está tudo resolvido. Por isso que eu estou falando, que eu estou trazendo coisas aqui para você ir digerindo ao longo da semana. Para você perceber que tempo é coisa nossa. Do lado de Deus, a história já está consumada, irmãos. Já está resolvido, já está organizado. Então, Deus está lá para você. Eu estou pregando o texto que a gente leu, tá? Versículo número 6. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Você, do lado de cá, ainda está sofrendo para pagar uns boletos. Do lado de cá ainda está sentindo umas dores. Do lado de cá ainda está se questionando com relação a questões do casamento, questões da saúde, às vezes até com questões da sua fé. Mas quando a gente olha do lado de lá, você já está sentado com Cristo. Já é mais que vencedor. É só vencer essa etapa aqui, irmãos. É só vencer essa etapa aqui, porque nós, olhando do lado de lá, já estamos. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Se com Ele, já está resolvido, irmãos.
usando uma palavra bem bonita da Bíblia. Eu não sei por que a gente não usa essa palavra no dia a dia. Eu não vou usar porque pode ficar meio delicado e os irmãos podem me estranhar. Mas a Bíblia fala assim, é só mais um poucochinho. Não é bonita a palavra poucochinho? Poucochinho. Fica meio fofo, né? Poucochinho. É só mais um poucochinho, irmãos. Mais um poucochinho e nós vamos estar nesse desfrutar, no cumprimento, na obra completa do Senhor. Entenda isso. Entenda, portanto, que a suprema riqueza de Deus não só olha a nossa condição de pecado e cria uma saída para nós, como também nos promove, nos exalta, nos honra, nos coloca sentados nos lugares celestiais e usa-nos como exemplo para toda forma de criação e de criatura de Deus. Eu não sei se existem outros mundos. Não consigo te responder. A Bíblia, é como se a Bíblia dissesse assim, ó, cuida da sua vida. Não fica especulando isso, que o planeta Terra já tem problema demais, para você ficar querendo saber se tem gente em Marte. Eu não sei. Eu sei que o Deus que tem poder para fazer gente aqui, tem poder para fazer gente em qualquer parte do universo. O universo é muito grande. Eu sei que fora a gente, e fora essa possibilidade de alien, fora essa possibilidade de ET de Varginha, existem outras criações de Deus. Existem os anjos, existem os serafins, os querubins, os demônios, o diabo. Então, com o ET de Varginha, sem ET de Varginha, com alien, sem alien, uma coisa eu sei, é que a Bíblia diz que nós, criação de Deus, nós que respondemos o chamado de Jesus, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, guarda a minha vida, guia-me nos seus caminhos. Nós que começamos a trilhar, compor a igreja do Senhor, nós seremos usados como exemplo. Como exemplo. Deus poderá apontarmos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Você quer saber o quanto eu amo aqueles que eu criei? Olha lá, ó. Olha lá. Deus vai nos usar como exemplo, irmãos. Todos os seres criados vão olhar para nós. Os anjos que desejaram estar no nosso lugar vão olhar para nós e vão falar, deu certo mesmo, hein? Valeu mesmo. Não é que Deus estava certo em fazer o filho dele morrer no lugar deles? Não é que Deus estava certo? Os anjos não vão falar isso, né, irmão? Isso é fala de pecador, né? Os anjos não vão falar isso. Mas é importante você saber que você, a sua vida, coberta pelo sangue de Jesus, é um exemplo da abrangência do poder do Deus bom. É o exemplo do poder de Deus, da capacidade de Deus, do alcance de Deus. E tudo isso é a graça de Deus em ação. E nós fizemos esse percurso, saímos da desgraça de uma vida que está guiada pelas paixões daqui, pelos interesses e pelas contradições daqui, passamos pela graça que nos salva através do sangue de Jesus e deste novo compromisso, este novo vivo caminho, e desfrutamos dessa suprema graça que nos coloca sentados nos lugares celestiais como exemplo do poder, da bondade e do amor de Deus. Não é uma mensagem sensacional, irmãos? Não a minha mensagem, mas a mensagem da Bíblia Sagrada, que fala o que Deus fez em nosso favor. Se você conseguir fazer esse percurso no seu coração, nessa noite você glorifica a Deus, fala, Deus, obrigado. Eu não era nada, não era ninguém, agora eu estou assentado no lugar celestial. Minha vida não servia, não consigo que minha vida sirva de exemplo nem para o meu vizinho, nem para minha filha, nem para o meu filho. Agora eu sou exemplo. É um percurso lindo, irmãos. É um percurso lindo que o amor de Deus faz segurando-nos pelas mãos. Por isso, se nessa noite você que está aqui ainda não tem um compromisso com Jesus, eu quero muito incentivar você. Não despreze
Não fique nessa condição de desgraçado. Não, pastor, mas eu pago minhas contas. Você entendeu, já te expliquei. A nossa natureza é contrária a Deus. E a desgraça é não ter o Deus de graça guiando os nossos passos. Se você não aceitou Jesus, por favor, aceita Jesus essa noite. Não por favor a mim, por favor a você mesmo. Fala, Jesus, eu quero me comprometer, quero andar nos seus caminhos, entregar minha vida. Eu não quero ser um desgraçado, eu quero experimentar essa graça que transforma o pecador em inocente, que justifica, que traz perdão para o culpado, que traz essa minha condição de vestes novas, de não ser mais envergonhado, de o diabo me acusar e a voz de Deus falar, não, nele não, porque quem é de Deus o diabo não toca. Por favor, é a graça de Deus que está vindo ao seu encontro. E a sua função é responder. Eu recebo essa mensagem, eu recebo esse Jesus que morreu no meu lugar. Você que já tem esse compromisso, traz isso para a sua vida. Puxa vida, eu já estou assentado nos lugares celestiais. Eu sou um príncipe de Deus, eu sou uma princesa de Deus. A minha vida serve de exemplo. Você que já tem um compromisso, esses dias, Sofia e as adolescentes foram fazer uma atividade de comunhão, de lazer das meninas, e o carro lotado de menina, transbordando de menina. Eu estou orando a Deus para comprar um carro de 7 lugares, irmãos. Estava parecendo um carro de palhaço, não parava de sair menina daquele carro. Era menina no colo, menina no porta-mala, um monte de menina junto. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para essas meninas? Tudo falando ao mesmo tempo, era dorama por cima de versículo, lição da escola dominical, com coreano, e era uma bagunça. Falei, eu tenho que falar uma palavra só, que tem que fincar no coração delas. E aí eu deixo elas no shopping à vontade, e elas vão lá e ficam tranquilas. Eu falei, lembre-se, vocês são princesas. Palavra simples, né, irmãos? Bem simples, bem simples. Porque Deus é o rei, elas são filhas do rei, são princesas. Se essa palavra entrar no coração delas, nenhuma engravida fora do casamento. Quem engravidou fora do casamento aqui é porque não levou em consideração, eu sou princesa. Eu sou princesa. Chega um cara lá com óculos Juliette, a calça lá no fundão, e aí novinha. Fala, ô, sai fora, mano. Eu sou princesa. Sou princesa. Vem com essa conversinha aí. Entendeu, irmãos, o que nós estamos falando? Eu estou dando para você o exemplo das adolescentes, mas não é para elas. Não é com elas que eu estou falando com você, que já está assentado nos lugares celestiais. É só questão de tempo. Deus me salvou e me colocou numa alta posição. Eu não posso viver essa vida de qualquer jeito. Estou falando com você, que já está com um pezinho na cova, já passou a curva, já tem menos tempo para frente do que tempo para trás. É verdade, irmãos. É a vida como ela é. Nós que já passamos, eu estou com 52, é óbvio que eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Se eu não pensar nisso agora, Marco Antônio, você viu o Marco Antônio menininho aqui no piano? Mas eu conheço o Marco Antônio desde adolescente, estamos lá mais ou menos, né, Marco Antônio? Estamos lá mais, já passamos, já fizemos a curva. É com você que eu estou falando. Para em nome de Jesus, que você for levar, que você for fazer, como você for investir seu tempo, você pense nessas duas coisas. Eu já estou nos lugares celestiais. Eu sirvo de exemplo. Deus usa a minha vida como exemplo para as demais criaturas. E aí, irmãos, aí a gente segue em frente com essa consciência. Porque o versículo, ele termina dizendo para nós algo que vale muito a pena pensar. Que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É um presente de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, não. Ah, pastor, então eu não tenho que fazer boas obras?
Você está com esse negócio aí na internet de falar bodogem, 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 ficar falando bondade, doçura, generosidade, gente. Então, não, está lá no versículo. Nós somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para realizar as boas obras. O crente que agora tem essa noção de que está assentado nos lugares celestiais, o crente que agora tem essa noção que é um exemplo de Deus para os demais seres criados, agora faz coisas boas, não para ser salvo, mas porque é salvo. Porque eu sou salvo, eu quero ajudar o próximo. Porque eu sou salvo, eu quero glorificar o nome do Senhor. Para quando ele fala, olha lá meu filho como exemplo, eu falo, ó Senhor, muito obrigado, estamos aí, precisar é com nós mesmos. Entendeu? Somos feituras suas, criados para boas obras, que o Senhor mesmo planejou, antes da fundação do mundo. As coisas boas que Deus quer fazer aqui, irmãos, Ele quer fazer através dos crentes. E é sempre uma vergonha quando uma pessoa que não conhece a Deus faz coisas melhores do que as pessoas que conhecem a Deus. Quando lá no seu prédio tem um vizinho que é mais generoso que você, que é mais legal. Quando o marido lá da casa do lado é mais atencioso, mais cuidadoso, mais bondoso, mais doce, mais gentil do que você que é crente. Você que é marido crente tem que sentar, tem que ouvir, tem que conversar, tem que dar tempo de qualidade, tem que parar. Você que é esposa não pode ser amargurada, não pode ser maldosa, ficar com segundas intenções, não pode deixar que suas dores do passado voltem no presente e você faça da casa um inferno, com um monte de coisa, um monte de pressão. Não pode, você é crente. Bondoso, doce, gentil, nas boas obras que o Senhor preparou para nós andarmos nela. Como eu posso, Deus meu e Rei meu, como eu posso desconsiderar que o Senhor me colocou assentado nos lugares celestiais? Como eu posso, Senhor? Como eu posso desconsiderar que o Senhor usa a minha vida como exemplo da sua graça? É muita responsabilidade, irmãos, mas é muito privilégio também. É muito privilégio. É uma noite para nós, cheios de gratidão, assumirmos uma posição de compromisso com Jesus. Se você ainda não tem compromisso com Jesus, se você ainda não pertence à igreja, é uma noite que tem um apelo para você. Venha para os caminhos de Jesus. É uma noite para quem já está nos caminhos de Jesus, se posicionar consoante a essa graça que nos alcançou. Deus, o Senhor me alcançou graciosamente. Eu quero viver a vida para a tua honra e para a tua glória, porque eu sou um príncipe. Você é uma princesa, filhos e filhas do Rei dos Reis. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça por bondade.